Estamos aqui começando mais um MagCast, né? Hoje nós teremos um tema que eu posso dizer que é polêmico, mas ao mesmo tempo um tema que nós iremos aprender muito, né? E sempre buscamos aqui a verdade. A verdade está com aquele que é a verdade. Mas vocês sabem que o MagCast, ele sempre trabalha, não é? Mostrando o lado espiritual, não é? Mas também o lado social, o lado da ciência. Nós trabalhamos com tudo isso aqui. E hoje nós temos a Ana Carla de Jesus, né? Que vai falar sobre ciência versus religião, não é? Carla, que é professora de história e pesquisadora. É um prazer, Carla, tê-la aqui conosco. Deus abençoe grandemente a tua vida, viu? De verdade. Mas antes de você falar, eu vou falar aqui com os nossos patrocinadores, não é? Aqui quem está patrocinando é OH Produtora, a OH Produtora. Eu também quero passar para vocês que o Pic Plus Company está nos patrocinando também, tá bom? E você que chegou aqui agora, geralmente as pessoas esquecem de dar o seu likezinho. Dê o seu like, tá bom? Compartilhe esse link com muitas pessoas que você possa compartilhar, porque o conhecimento nunca é demais. Eu, particularmente, eu gosto muito de buscar conhecimento, não é? Porque o conhecimento ele nos traz uma coisa muito boa. Quanto mais você busca esse conhecimento, mais você aprende, mais você cresce. Independentemente, gente, eu estou falando isso aqui, independentemente da palavra, eu estou falando do conhecimento em si. Isso é importante, tá bom? E outra coisa, deixe seus comentários. Que Deus abençoe a todos. Vamos começar aqui com Ana Carla de Jesus. Fica à vontade. Olha, o nosso tema hoje é ciência versus religião. Isso mesmo, pastora. Boa noite a todos. Quero Boa agradecer noite. pelo convite. É um prazer estar aqui. E vamos lá, né? É um tema polêmico. Para muitos, uma diferença gigante entre ciência e Verdade. religião, mas nós vamos discutir um pouquinho isso, né? E ver se realmente existe esse embate, né? Isso. Entre ciência e religião. Ou Verdade. será que em algum momento, né? Existe aí uma união entre elas? Isso mesmo, isso é muito, muito interessante, né? Eu estou curiosa, muito curiosa. Vamos lá. Olha, vou fazer aqui a primeira pergunta, tá bom? É, deixa eu ver aqui. Durante. Pronto. E para começar, vamos explorar o início de tudo, Carla, tá bom? A nossa criação e existência. Enquanto Gênesis narra o nosso nascimento pelas mãos de Deus, a história, ciência, explica isso através do evolucionismo de Charles Darwin. Poderia esclarecer melhor essa diferença e se a história anula a Bíblia? É. Esse é um tema, né? Em história, é um dos principais temas, um dos primeiros, na realidade, que a gente trabalha, né? Quando a gente está ministrando ali os conteúdos de história. Que é o embate que durante muito tempo aconteceu entre criacionismo e evolucionismo, né? Verdade. E aí, aqueles que defendem a religião, durante muito tempo bateu na tecla do criacionismo, enquanto aqueles que defendem a ciência batia na tecla do evolucionismo. Mas isso há um tempo atrás. Hoje, nós já temos uma visão um pouco diferente em relação a isso. Que visão é essa, né? Que é tanto o evolucionismo como também o criacionismo, existe ponto de encontro entre essas duas ideias, né? Interessante, né? Sim, porque Charles Darwin, ele vai dizer que o homem, ele passou por um processo evolutivo até chegar ao que é hoje. Inclusive, algumas pessoas interpretam de uma forma errada o que Darwin falou e dizem, Darwin falou que o homem veio do macaco. Charles Darwin nunca lhe disse isso, né? Mas ele disse que tanto o homem como o macaco tinham um ser primeiro, um primata, e que a partir dali ocorreu um processo evolutivo. Bom, o que é que a Bíblia nos diz sobre isso, né? A Bíblia diz que Deus é o criador de tudo que há, né? E Isso. que o homem foi criado à imagem e semelhança a Deus. E aí vem todo o embate. Então, a religião anula a ciência nesse ponto, né? Uhum. E durante muito tempo foi assim, parecendo água e óleo, né? Mas hoje a gente consegue perceber pontos de encontro. Não precisa ser
criacionismo ou Hum. evolucionismo. Mas a gente pode falar das duas, criacionismo e evolucionismo. Darwin ele vai dizer que o homem ele passou por estágios de evolução. Mas para que aquele homem tenha evoluído, ele precisou existir. E de onde é Isso, que vem esse homem? isso, Né? E verdade. aí a gente tem um ponto aí em relação à religião. Isso, Quem é o criador desse homem? De isso. onde é que ele vem? A interrogação, né? Exatamente. E aí, o homem passou por processos de evolução, a Bíblia não vai anular isso, É verdade. porque nós estamos em constante evolução. Isso Uma mesmo. evolução que se dá no âmbito físico, no âmbito psicológico, cultural, mas são evoluções, né? E Verdade. Darwin, ele falava que a espécie, para sobreviver, ela precisava se adaptar. E nós precisamos nos Com adaptar, certeza. né? É. Então, existem pontos de divergência, mas a gente também encontra pontos que a gente concilia a ideia a ciência com a religião. Então, não precisa ter esse embate, né, ou um ou outro, mas a gente pode colocar uma coisa e outra ao mesmo tempo, né? Verdade. E aí, outro ponto que, no que diz respeito à criação de tudo que há, que muita gente bate na tecla, né, o tempo de criação. E aí, o que algumas pessoas esquecem é, a Bíblia fala sobre o tempo. E a Bíblia, ela Com certeza. fala que 1000 anos para Deus é como um dia, Isso. né? O tempo divino é diferente do tempo humano. A diferença, a noção de tempo para um homem é diferente da noção de tempo que a Bíblia carrega, Verdade. que Deus nos traz, né? Então, a gente precisa olhar com mais atenção, né? E não com esse radicalismo, que tem que ser Verdade. uma coisa ou outra, né, pastora? A gente precisa deixar de Isso. lado essa ideia de radicalismo, tem que ser isso ou aquilo, e buscar analisar as duas coisas, Isso em ver. tudo, né, Carla? Em tudo, Exatamente. entende? Vamos lançar fora, não é, as armaduras, vamos lançar lançar para fora as armas, sabe? Porque a gente tem que estar mais aberto para as coisas. O quê? Tem que pensar, tem que ver tanto um lado como o outro, porque Jesus ele sempre trabalhou dessa forma, né? Ele nunca foi radical. Isso mesmo, pastor. E a gente pode pensar um pouquinho o mundo como está hoje, né? E Aham. muito devido a esse radicalismo, Isso, de não isso, querer parar para ouvir, para analisar, isso. para ver, peraí, mas esse ponto aqui não está negando o que tem aqui na Bíblia, né? Uhum. Se a gente parar para analisar um pouquinho a Bíblia, a gente vai ver que animais que existiam antes ocorreu sim um processo de evolução Isso e eles mesmo. não estão mais presentes no Isso. dia de hoje, né? É Então, isso. para que esse radicalismo? Isso mesmo. Então, nesse ponto de surgimento, né, do universo, surgimento do homem, surgimento do universo, a teoria, né, mais aceita, o Big Bang, né, uma Isso. grande explosão, que na Aham. realidade não foi uma explosão, foi uma expansão. Mas existia um ponto que foi chamado de ponto primordial. E que ponto primordial era esse? De onde é que surgiu esse ponto? Né? Mais uma interrogação. Sempre fica. Exatamente. E aí nos vem a palavra de Deus, né? E aí nos vem a Bíblia. Porque uma coisa é a explicação através da ciência, outra coisa é a fé, aquilo no qual a gente acredita, né? A Verdade. Bíblia, o que ela nos traz. Né? Então, quando se diz ali na ciência, olha, existia um ponto primordial que durante um bom tempo ele foi, devido à temperatura, crescendo, expandindo, expandindo e deu origem, tá? Esse ponto primordial, esse ponto primeiro foi quem? Veio de onde? Como é que foi isso? Isso. Né? Esse ser que vai surgir, esse primata, esse ser primeiro, ele vem de onde? Isso. Para passar por todo esse processo evolutivo. Isso. Então, Por a gente... mais teorias, né? Que É. cada um tem a sua teoria, mas Uhum. sempre. Sim, e o princípio de tudo? É. Sempre fica aquela interrogação. Um vem Exatamente. com. Não é verdade? Isso Um vem mesmo, com uma pastora. teoria, outro vem com outra teoria. E assim, ainda que eles tentem encaixar, mas sempre vai haver uma interrogação. Sim, e o princípio? De onde tudo começou? Isso mesmo. E aí a gente pega Gênesis, né? Primeiro capítulo de Gênesis, e aí a gente vai ter uma resposta, né, na Bíblia, como esse tudo começou. Perfeito, perfeito, perfeito. Eu quero que você fique bem à vontade mesmo Tá para certo. botar tudo que você sabe aqui para fora, porque todos nós aqui estamos para aprender, viu? Aprender É. mesmo. E eu sei que você é muito, muito top mesmo, muito bom do que você Obrigada. faz. Obrigada, Com pastora. certeza, viu? Vamos aqui para a próxima pergunta. Bem, Carla, em 2 Timóteo 3,16, temos a afirmação de que toda a Escritura é inspirada por Deus.
Isso já nos coloca em um caminho de considerar a importância da história na compreensão da cristandade? Sem dúvida. Todo fenômeno, quando ele acontece dentro de um contexto histórico. Quando a gente fala em contexto histórico, é em um período, em uma época, em um local. Então, todos os fenômenos, eles acontecem dentro de um contexto histórico. E o cristianismo não foi diferente, né? O cristianismo ele vai surgir dentro de um contexto histórico. Nós vamos ter Jesus, nós vamos ter a morte de Jesus e nós vamos ter os seguidores de Jesus levando adiante, né, as ideias propagadas por ele. Nós vamos ter o surgimento da igreja. Então, todos esses fenômenos eles vão acontecer em uma época, em um contexto histórico. Ou seja, o que estava acontecendo naquele período? Né? Qual era a realidade vivenciada pelas pessoas naquele período? Para a gente Isso. ter uma noção, se a gente pega, nós estamos no ano de 2023. Para a gente perceber o encontro que há, né, com a religião, o nosso calendário, o primeiro ano, o ano 1, foi o nascimento de Jesus Cristo. Então, é a partir do nascimento de Jesus que nós vamos ter uma contagem do tempo, formando ali o ano 1. Nascimento de Jesus. E aí, Interessante. cada povo, isso para nós, né, cristãos, mas cada povo vai ter um marco, né? O que é que marca o seu tempo, né? E aí cada povo vai ter um marco diferente, mas nós aqui, os cristãos, a gente tem o ano 1 como o nascimento de Jesus. Então, nessa passagem de Timóteo, a gente pode sim perceber a importância da história dentro dos fenômenos, dentro dos acontecimentos. Não tem como desvincular, Não né? tem como. Todos os fatos eles acontecem dentro de um contexto. Eles acontecem em um período. E naquele período estava acontecendo algo, né? Naquela região estava acontecendo algo. Que região foi aquela no qual o fenômeno aconteceu? Questão climática, questão econômica, questão Tudo isso política, conta, né, Carla? tudo, pastora. A questão cultural, Isso. né? Porque também a gente não pode analisar o período daquela época com os olhos de hoje. É isso que muita gente está se passando. Isso. E as pessoas acabam entrando em contradição. Paranoia. É, por causa disso. Quer analisar um período lá atrás com os olhos de hoje. É A verdade. cultura, o modo de vida era É diferente, verdade, isso né? mesmo. Então a gente precisa colocar em pauta tudo isso e perceber, né, quais eram as nuances daquele período e o que é que está acontecendo hoje. Porque a gente vive em constante transformação. Isso As mesmo. mudanças, elas acontecem. É verdade. Então a gente precisa analisar isso. Então, sim, o contexto histórico ele vai ser importante, inclusive a cada fato que é narrado na nossa Bíblia. A Isso cada mesmo. fato que a Bíblia nos traz é dentro de um contexto histórico. Por que que as pessoas estavam vivendo ali naquela região? O que é que existia ali naquele período? Né? Região desértica, região árida. Para sobreviver, o que é que era necessário fazer? Por que que as pessoas vão optar por viver próximo a rios? E a Bíblia nos traz, em vários momentos, é citado vários rios. Cita, Verdade. por exemplo, Tigre, Eufrates É e verdade. vários outros. Região do Oriente Médio. É. Como era a política local naquele período. Isso, Né? tudo isso é Então, importante. tudo isso é importante para que a gente O conheça. contexto, Né? né? E é tanto que algumas pessoas que querem se aprofundar no estudo bíblico buscam estudar É isso. verdade. Desenvolvem estudos e buscam esses aspectos históricos da época, porque senão, pastora, não dá para compreender. Isso. Você vai ter um fato isolado, mas você não vai compreender por que que aquele fato aconteceu. Isso Se mesmo. você não buscar analisar o que estava acontecendo naquele período, naquela época em que as pessoas viviam, por que que era daquele jeito? Né? Isso Por que que as mesmo. mulheres naquele período não eram tão valorizadas? Por que que são pouco citadas? Né? Isso. Existe um contexto histórico para explicar isso. Isso é muito importante, né? Muito importante. Exato. Porque aí as pessoas taxam, por exemplo, machismo. A Bíblia está trazendo, não retrata as mulheres, não dá foco às mulheres. Isso com o olhar de hoje. Mas por que que foi assim? Como era a situação naquele período? Como era que as pessoas viviam naquele período? Então a gente precisa relativizar, a gente precisa analisar, a gente precisa trazer, sabe, à memória o que é que estava acontecendo ali. É. E aí existem N estudos, né, que as Uhum. pessoas podem se inteirar sobre isso. Inclusive, Entendi. a pastora já fez teologia, né? E acredito que Uhum. quando vocês estudam a teologia, buscam também esse contexto Tem, histórico, que é analisar. importantíssimo. Importantíssimo. E é muito bom. Eu, Uhum. como sempre gostei de história, geografia,
Extremamente É importante. importante demais, até para que você possa compreender todo o contexto, né, do Uhum, texto, né? isso Porque mesmo. pronto, numa pregação tem a parte espiritual, que é o mais Uhum, importante, Deus e revela ali a gente, mas a gente também tem que saber da história também a fundo, estudar, entendeu? Para saber o que aconteceu, guerras, povos que não se uniam, tudo isso aí isso. é importante, Perfeito. e outras coisas, não é? Perfeito. Por que que alguns povos são colocados como rivais, né? Por que Isso. essa rivalidade entre Qual foi o eles? motivo? Entendeu? São Exatamente. coisas importantes que a gente tem que ir a fundo mesmo. Foi o que eu falei aqui no início de tudo. O conhecimento, ele é muito importante. Seja na Bíblia ou fora dela. É muito importante a gente saber. Entendeu? Porque para a gente ficar inteirado de certas coisas que isso faz também com que a gente não comece a usar tanto uma palavra chamada discriminação. Perfeito. Não é verdade? Isso Quando a mesmo, gente tem o pastora. conhecimento de causa, então a gente tem uma visão diferente. Perfeito. Porque a gente não pode ficar somente, mas eu estou aprendendo aqui dessa forma. Não, você está aprendendo aqui, mas você, assim como eu, ou qualquer pessoa que tem o direcionamento da palavra, ou até que você não tenha o direcionamento da palavra, mas você é estudioso de alguma área, Uhum. você vai buscar as suas melhorias. Porque assim, eu aprendi com Jesus mesmo, que tem a palavra dele aqui, mas eu, como pastora, eu corro atrás, eu estudo, Uhum. entendeu? Eu tento ir mais profundo Sim. no assunto. Então, isso é importante, Importantíssimo. né, Carlinhos? Importantíssimo, pastora. Vamos aqui. Para ter uma interpretação coerente, é preciso colocar o texto bíblico no contexto em que ele foi escrito. Acabamos de falar Acabamos de aqui. falar. Exatamente. Assim, qual era o contexto político da época de Jesus? Aí vai ser top. Da época de Jesus, Carla vai deixar bem claro aqui pra gente. Da época de Jesus adulto, né? E como isso pode impactar, não é? Nosso entendimento sobre o reino de Deus. Olha que pergunta Interessante, né? interessante mesmo. É. Aí fala sobre Jesus adulto, mas antes de falar de Jesus adulto, a gente precisa retomar um pouquinho sobre o nascimento dele, Isso, fica à né? vontade, viu? É, Jesus, ele nasceu em uma província que era dominada por Roma. Olha aí, E tá aí vendo? já começa todo o embate. Olha a Por quê? história. É, tem todo um contexto histórico aí, a importância da história. Isso. Puxar sardinha para a história aqui. Jesus, ele nasce em uma província que era dominada pelo Império Romano. O Império Romano foi um dos maiores impérios da antiguidade. Então, tinha uma vasta região que estava sob o domínio de Roma. E aí, para completar, Jesus, Maria, né, e José, eles saem de onde estavam e vão para Belém. Por quê? Também é um contexto de época. Olha, tá vendo? Por que que eles saem de uma cidade e vão para outra? E por que que Jesus acaba nascendo em Belém? Porque estava acontecendo o censo lá em Roma. E o que era o censo? Isso. Para auxiliar os imperadores romanos, existiam alguns cargos importantes. E um dos cargos importantes era o cargo de censor, que fazia a contagem da população, inclusive para ter a questão da arrecadação de impostos. E na época do censo, as pessoas precisavam estar no seu local de nascimento. Por isso que Jesus e Maria, eles precisaram voltar para Belém, porque era a época do censo e eles precisavam estar na cidade de Belém. E aí, nesse trajeto, o que é que acontece? O nascimento de Jesus. Né? Coisa linda. É. Então, a gente já tem todo o contexto histórico Isso ali mesmo. do Perfeito. nascimento de Jesus. Só que, antes do nascimento de Jesus, já existia a profecia, né, Verdade. do Messias. E isso assustou o imperador da época. Né? Por quê? Que eles se sentiram ameaçados com o nascimento de Jesus. Inclusive, manda matar as crianças, né? Os bebês até 2 anos de idade, após o nascimento de Jesus, por causa da profecia que existia. Né? E aí, que profecia era essa? Eles começam a ter medo, os imperadores daquele período, de perder o seu prestígio. Porque entra mais um detalhe em Roma. Roma era um império politeísta. Que é isso? Eles acreditavam na existência de vários deuses. Isso. E aí, com o nascimento de Jesus, vem a ideia do monoteísmo, na crença em um Salvador. É verdade. E aí os imperadores começam, peraí, será que nós vamos perder o nosso prestígio com isso?
Será que as pessoas não vão mais respeitar e cultuar os imperadores que eram cultuados como divindades, devido ao politeísmo daquele período? Então, a gente tem todo esse contexto que já começa um período de tensão com o nascimento de Jesus, né? Devido à profecia que existia, devido aos imperadores romanos quererem manter o politeísmo e o seu prestígio. E aí vem a ideia de matá-lo. Mas ele sobrevive, né? E ele chega na fase adulta, que aí vem a pergunta que foi feita, né? Qual era o contexto, né, nessa fase Isso, adulta isso. de Jesus? Bom, naquele período, Jesus, já adulto, ele continuava proferindo a sua mensagem de amor, a sua mensagem de esperança, de fé. E aí, diante dessas mensagens, a ideia de continua a ideia de perseguir e acabar com aqueles que seguiam, né, os ensinamentos dele. Para vocês terem uma ideia, lá no Império Romano não era permitido, não existia liberdade de culto. Só depois de um bom tempo é que o imperador ele vai permitir a liberdade de culto lá em Roma. Mas quem era cristão tinha que fazer os seus cultos escondidos até em cavernas, sepulturas, porque se fossem pegos, seriam castigados, né? Teve épocas em que os cristãos eles foram mortos em grande quantidade nos anfiteatros romanos. Né? Interessante. Tinham cristãos que eram crucificados. Né? A gente fala muito da crucificação de Jesus e não há dúvidas da dose de crueldade sem precedentes, Isso. mas a crucificação já era uma penalidade que existia na Já Roma era uma antiga. prática já, né, Já era uma deles, né? prática deles. Então, era esse contexto de tensão política no qual Jesus estava inserido, embora ele continuasse ali a professar a sua fé, né? A propagar. Aí vem o embate, o monoteísmo, a crença em um único Deus, né? Que aí bate de frente com a Roma antiga. Aí é mesmo. Aí bate de frente com aqueles imperadores que começam a se sentir desprestigiados diante do culto ao único Deus. Espera aí. Então as pessoas vão cultuar esse único Deus e vão deixar de lado todos os deuses que nós cultuamos, inclusive vão deixar de venerar o imperador como um deus. E aí vem toda aquela ideia da inveja, das intrigas Toda aquela articulação, né? e Pra a articulação para matá-lo. Então, o contexto de nascimento e crescimento de Jesus é dentro desse âmbito político bastante tenso em Roma, Verdade. no qual os imperadores não querem perder o seu prestígio, não querem perder o seu mando de campo e vão partir com tudo para isso, desde o nascimento, né, com a história lá dos reis magos, né, desde o nascimento que já se tenta ali acabar com a vida de Jesus. Verdade. Mas ele cresce, mas chega um momento que eles vão, entre aspas, conseguir, né? Tava dentro do propósito. Era o propósito, né? Se E não aí, fosse, eles não iam conseguir. e aí vamos para a Bíblia, né? É isso aí, Que isso tinha, mesmo. aparentemente eles conseguiram, Isso. né? Mas a mensagem pós-morte de Jesus, ela não parou, né? Não, Pelo não, contrário, é né? verdade, até hoje. Ela prossegue até hoje. E A morte dele foi é vida. verdade. E outra coisa, é algo que me deixa assim maravilhada, é que Deus, para provar que eles não conseguiram, ele fez com que o seu filho ressuscitasse, Isso mesmo. não é? Ali também é uma prova viva de que ninguém pode desfazer de Deus, ninguém pode matar Deus, ninguém pode desfazer das coisas que provêm de Deus. Ele deixou claro ali, quando Jesus ressuscitou, 3 dias depois da sua morte, após a sua morte, e saiu e ficou. Ainda diz a palavra aqui, 40 dias, ensinando aos seus discípulos, mostrando o que? Toda a sua soberania. Deus é soberano, sempre. Não é, Carla? Isso mesmo, pastor. E aí, pastora, me chama a Pode atenção, falar, fica à me vontade. chama a atenção o fato de que não existe uma discordância em relação à figura de Jesus, Isso, né? Quando a gente para estudar sobre cristianismo, surgimento da igreja, aparece Jesus. incrível, né? Então, nós temos aí mais uma vez essa aproximação entre o estudo, a ciência, né, e a religião, Isso porque mesmo. Jesus ele se faz presente. Verdade. É verdade. Isso é um fato, né? É um fato que não se contesta, É né? verdade, não se contesta.
Vamos lá. Entender as parábolas de Jesus como a ovelha perdida, em Lucas 15, do 3 ao 7. O semeador, né, em Mateus. A semente de mostarda, que fica em Mateus também. Os trabalhadores da vinha. O vinho e os odres, em Lucas. Requer uma compreensão profunda do contexto agrícola, certo? Na opinião de um historiador, por que ele fazia essa relação? Então, mas antes, né, anteriormente, a gente falou um Aham. pouquinho sobre essa importância de analisar como era a região, como era o Isso. período, Você não foi, falou no pastora? início, foi. Então, aí é um ponto que fala sobre isso, essa questão agrícola, né? Essas parábolas. Por que trazer à tona essa questão? A agricultura era extremamente importante para a sobrevivência É daqueles isso mesmo. povos, né? Eles sobreviviam da Dessa agricultura. forma. Isso. Isso. E aí, eu falei anteriormente, um detalhe extremamente importante é que para sobreviver, as pessoas precisavam estar próximo a regiões ribeirinhas, Isso mesmo. regiões que tivessem ali o rio, que possibilitasse a sobrevivência, que dali as pessoas pudessem utilizar a água para o seu sustento. Isso. Por isso que em várias passagens da Bíblia vai se ressaltar essa questão agrícola. Por quê? Porque fazia parte do contexto de época. Era a economia daquela época, né? Vai se ter o comércio depois, mas até um comércio voltado para a questão agrícola, para aquilo que era produzido na agricultura. E, pastor, era necessário ter um solo fértil. E a gente sabe que aquela região ali do Oriente Médio, região desértica, encontrar fertilidade em meio ao deserto Verdade, é complicado, né? extremamente complicado, Isso mesmo. né? E aí também a disputa entre vários povos. É, Olha o contexto geográfico e histórico. isso As mesmo. pessoas disputavam locais naquele período. Por quê? Porque era difícil encontrar um local que desse uma agricultura, né, um produto rentável. Verdade. Então, quando encontravam, as pessoas disputavam para viver ali naquele local. É verdade. E aí entra todo esse contexto. Era necessário um local que fosse fértil, porque possibilitaria a sobrevivência, né? E aí nós vamos ter a passagem desde Abraão, quando ele é mandado sair de uma terra para a terra, o que é que diz a palavra? Que manava leite Isso. e mel. Isso. Ou seja, quando a Bíblia fala que uma terra que mana leite e mel, é uma terra fértil. Por quê? Porque estava saindo de uma terra que não era fértil, onde a sobrevivência seria complicada. Verdade. E depois que aquela terra que manava leite e mel começou um período de seca naquela região, eles migram para uma outra região que estava com produtos para a sobrevivência, que era o Egito. Uma região próxima ali. A região mais próxima era o Egito. Então, eles vão para o Egito. Infelizmente, acabam sendo, depois de um tempo, escravizados. Mas eu estou falando isso para quê? Para mostrar que eles buscavam regiões que possibilitasse a agricultura, que O possibilitasse sustento o deles, né? sustento, a sobrevivência. Isso. Né? E eram regiões geograficamente complicadas para isso, Isso. em meio ao... Até hoje, É verdade. Eu ia falar isso né, até hoje. pastora? Até hoje, uma região complicada, É. né, tanto por guerras, como pela questão também geográfica, climática, né? É verdade. Quantas pessoas hoje sofrem por causa do clima? Não precisa nem ir tão longe, a gente pode pensar no nosso sertão É. aqui, né? Então, as pessoas, elas buscam sobreviver em meio a regiões de difícil sobrevivência. Isso mesmo. E no passado não era diferente. Eles buscavam sobreviver em meio a regiões de difícil sobrevivência, né? E aí tem todo um contexto bíblico também, não só histórico. Por quê? Porque a Bíblia vai falar que para conseguir sobreviver, Deus dava o sustento, né? Isso Ele mesmo. possibilitava o sustento daquele povo. Ele tornava aquilo que era infértil em fértil. Verdade. Né? Então a gente precisa analisar que quando a Bíblia ela nos traz todos essas parábolas, essas passagens, né, que remetem ao comércio, à agricultura, criação de animais, Isso. né, na hora de escolher o pasto, né, Verdade. um pasto verdejante. Por Isso. quê? Porque não era fácil sobreviver naquele período. É verdade. E aí muitas vezes as pessoas olhavam por olhos, né, por vistas, Aí é né? aquela E passagem aí conhecida, entra isso. muito conhecida, de Abraão e Ló, não é? E dentro do contexto histórico e geográfico que você está Uhum. falando aqui, deixa muito mais claro, não é? Por que Ló foi logo bater os olhos dele
nas Campinas Verdejantes, porque Isso. naquela época, assim como hoje em dia também não é fácil, mas naquela época era muito difícil de se encontrar Muito uma terra complicado. fértil. Aí ele olha assim e vê aquelas campinas já prontas, Uhum. não é? Campinas Verdejantes, a coisa mais linda. Ele se agarrou ali e disse: essa daqui é minha, ninguém toma, Então, não é? e aí entra, pastor, aquilo que você falou anteriormente, que é necessário a gente entender isso para não ler com preconceito, Isso, né? Não isso, julgar, isso. né? Por que que ele fez isso? E aí mete pau, né, em É, Ló. Mas é. espera aí, vamos analisar, né? Claro que se a gente for ver a questão, né, espiritual, né, ele não agiu corretamente. Uhum, Mas quando a gente para e busca entender qual era o contexto daquela época, a gente percebe que ao ver um local onde ele olha assim, diz: não, aqui vai ser o meu sustento, isso. sabe? Eu vou pegar essas campinas verdejantes Tô feito. ou vou me aventurar num deserto, Isso, né? E isso mesmo. aí, qualquer um de nós, quando a gente não vai para o lado espiritual, a gente agiria como ele. Eu tenho aprendido muito com Jesus em relação a isso, sabe, Carlinha? É a seguinte, eu tenho aprendido, ele tem me mostrado que quando a gente busca, não é, entender, se colocar, não é, na situação do outro, Uhum, a gente não é tão feroz com palavras e julgamentos, entende? isso mesmo. Então, ele tem me ensinado isso, e isso eu tenho colocado em tudo, em tudo. Por isso que eu creio que ele tem um propósito em tudo isso que ele está fazendo através do Magcast, né? Uhum, Seja aqui na OH Produtora, seja lá, né? Na Cabeceira Filmes. Ele tem feito algo e eu creio que ele vai chegar onde ele quer chegar. O mundo, ele precisa disso. Olha aqui, nós estamos aqui com o conhecimento que você tem para esclarecer, não é, a parte histórica, o contexto histórico, geográfico. Você está falando também da questão uhum, da Bíblia, mas fica tudo mais fácil de compreender algumas ações, algumas atitudes, certo? Claro que quando buscamos a espiritualidade ela nos traz a sabedoria, não é? verdade. A palavra do Senhor diz que o princípio de toda sabedoria é o temor a Deus. Então, ele vai quando nós buscamos a Ele, independente de você não ter um certo conhecimento, independente de você não ter estudo, Ele vai lhe orientar, Ele vai lhe levar. Mas quando nós temos a condição de estudar, de buscar o conhecimento, é muito bom, porque você junta a espiritualidade com o conhecimento, e a espiritualidade é conhecimento, viu, gente? É conhecimento. E como? Eu digo por experiência própria. Mas é diferente, porque vamos tentar compreender. Ah, porque é isso, aquilo, aquilo outro. Ah, porque tá errado. Ah, porque. Sim, peraí, gente. Tá errado, tá isso, tá aquilo, mas peraí, vamos com calma. Porque todas as ações de Jesus na palavra, em tudo que ele fez, eu não vi em momento algum ele julgar as pessoas que ele livrou que estavam em pecado. Em momento algum eu não vi ele julgar. Ele mostrava a verdade dele, mas depois ele dizia o quê? Vás e não peques Não peques mais, mais, né? não é? E outras passagens eu via a misericórdia do Senhor. Nós temos que ser mais misericordiosos uns com os outros. A gente tem Uhum. que procurar se entender mais. E isso tem faltado aqui no mundo. Isso mesmo, pastor. Você falando aí, lembra uma palavrinha que é a empatia. Quando você Isso, coloca aí em nos colocarmos no lugar do outro, isso. né? E realmente tem faltado muito, Eu tenho muito. sentido, sabe, Carla, eu tenho sentido muito isso. Tenho sentido isso na igreja mesmo, Uhum, entendeu? No mundo em si. Nós, claro que nós temos muitas pessoas assim que passam mesmo o amor de Deus, que a gente vê que tem Jesus e tudo, mas são poucas. São poucas, é porque a gente vai falar pelas ações. Não uhum. adianta eu chegar aqui para você, nem você para mim, nem ninguém aí, e dizer eu tenho amor de Cristo, eu tenho amor de Jesus, quando as palavras não falam isso, não é? Quando as ações não falam isso, o pensamento, quem sabe, é Deus, não é? Isso, Mas as palavras por si, ela já se entrega. As ações por si, ela já fala tudo. Porque Jesus, ele deixa bem claro que o testemunho, ele fala mais alto do que qualquer palavra. Então, as minhas ações já falam quem eu sou. isso Minhas mesmo. ações já falam quem eu sou.
Isso é para qualquer pessoa. E nós temos que realmente, gente, a gente tem que dar uma parada, se autoanalisar e começar a tentar ver as coisas diferente. Claro que eu não sou Jesus, ninguém aqui é Jesus, mas tentar se aproximar mais dele. Pelo menos a gente chegar aos pés dele. A gente muda em muito e a gente pode sim, na força do Senhor Jesus, na sabedoria dele, a gente pode mudar muita coisa nesse mundo, sim. Sim, Hum. sim. No outro podcast eu até falei o seguinte: uma andorinha só não faz verão. Tem um ditado que diz assim, né? Que uma Isso. andorinha só não faz verão. E Jesus me conscientizou dentro da palavra dele que faz sim. Porque se não fosse assim, ele não faria através de Noé. Noé foi uma andorinha só. E fez verão. Aí você vai dizer, não, mas ele construiu a arca com a família, os filhos, né? Amigos e tudo. Mas não é sobre isso que eu estou falando. Eu estou falando que o único homem justo e fiel na terra que Deus encontrou foi Noé. Então, por isso que foi feita uma nova aliança. Uhum. Então, é muito importante a gente parar e analisar, não é? A palavra. Aqui, olha, parar, analisar tudo o que Carla, aqui como historiadora, como pesquisadora, está passando para todos nós, porque são informações importantíssimas e que enriquece muito, sabe? O nosso pensamento, o nosso Sim. modo de ver as coisas. Você falando aí e a gente aqui eu já vendo, poxa vida, ali, já veio logo você falando aí, olha, Uhum. tá vendo? E assim você vai pegando outras coisas. Então, é maravilhoso o poder de Deus. Eu vejo tudo isso aqui, Carla, como poder de Deus. Que bom, né, pastora? Eu acho que o principal é isso, é estarmos abertos, Isso, abertos ao aprendizado, é termos a consciência de que nós não somos detentores da verdade, né? E que nós estamos aqui em constante aprendizado, isso, né? Ninguém sabe tudo, isso, né? E estamos aqui para aprender. E isso. quando a gente se coloca nessa posição de que estamos para aprender, a gente caminha bem melhor, né? E Carlinha, enxerga com outros olhos. isso. Sabe o que é que eu tenho visto? Eu tenho visto muita gente se colocar no lugar de Deus, Uhum, mas não age como Deus. Se coloca no lugar de Deus. Quem somos nós para nos colocarmos? Mas eu tenho visto isso. As isso pessoas se mesmo. colocam no patamar que é isso aqui, pronto. Não é assim. Quem dita é o Senhor. Quem fala é Ele. Quem conhece os corações é Ele. Ele sabe o que passa na mente e no coração. O que é que diz na palavra? Olha, ele sonda mentes e coração para fazer o julgo perfeito. Então, tudo que ele faz é maravilhoso. Tudo que ele faz está dentro da justiça dele. Uhum, Por quê? Gente, olha, muitas das vezes você nem me conhece e eu posso também não te conhecer. Aí você pertence a uma religião, aí eu pertenço a outra, mas aqui eu sempre digo a vocês que eu não falo sobre religião, uhum. mas as pessoas sabem, né? Sou cristão, não é? Aí eu sou espírita, eu sou de outra religião, assim, assim, assim. Sou católico e assim vai. E o que é que acontece? Muitas das vezes já há uma desconfiança, não é? Um modo que não é bom de se olhar uns para os outros. Existe uma parede, um muro que se levantou e que não pode existir, sabe? Isso E que não mesmo. pode existir, porque assim, Jesus, ele andava no meio de todos. Uhum. Ele andava no meio de todos, gente. E eu não via Jesus fazer discriminação com nada nem com ninguém. Ele falava a verdade. A verdade. O que é que ele disse? Ele é a verdade a qual nos libertará. Mas, gente, vamos fazer de tudo para abrir nosso coração e derrubar, assim, dogmas, sabe? Paradigmas, é, 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 pensamentos que foram incutidos Uhum. dentro de nós, que nem sempre o que a gente acha que é correto é. Depois que eu comecei, aceitei a Jesus, ele começou a trabalhar no meu coração, ele mostrou muitas coisas que eu achava que era de uma forma, ele passou a mostrar diferente. Diferente. Quem foi que me mostrou? Foi ele. Foi ele. Como? Através aqui da Bíblia. Através da Bíblia. Sejam abertos. Abertos. Gente, olha, não discrimine ninguém. Não fale mal de ninguém. Não se levante contra ninguém, porque Jesus, ele não é assim. Seja lá o que for. Seja Perfeito. lá o que for. Então, o Magcast, ele está aqui para isso. Para mostrar a verdade como ela é, certo? Para ajudar.
como eu estou sendo ajudada também, viu? Para ajudar cada um de nós a o quê? Ao esclarecimento da verdade e Uhum. também ajudar as pessoas que não têm uma certa condição também de estarem ali sendo ajudadas pelos profissionais, né, da saúde, mas nós vamos também trabalhar com outras áreas, entende? E estamos aqui para isso, sabe, Carlinha? Porque Jesus, ele sempre foi isso, não é? Ele andava no meio dos enfermos, ele curava enfermos, ele tratava as pessoas com dignidade, ele matava a fome das pessoas também. Ele não tinha, mas ele fazia os milagres para alimentar as pessoas, entendeu? Ele fazia de tudo para ver as pessoas bem. E o maior bem que o Senhor nos deu é tudo isso aqui que vocês estão vendo, que é o quê? A palavra dele. Ele falava através de parábolas e histórias para que as pessoas pudessem entender e compreender situações, momentos e pessoas. É isso. Sabe? Falar de Jesus é isso. Ele é a verdade. Vamos abrir nosso coração, tá bom? Estamos aqui não é para brigar. Estamos aqui para mostrar a verdade. Um exemplo você já tem dado, pastora, quando você abre esse espaço para esses temas polêmicos, que muitos fecham as portas, né, e dizem, não, religião não tem nada a ver com isso, né? Quando você abre espaço, não, vem aqui, né? Você já está mostrando a empatia, você já está mostrando que, peraí, nós precisamos abrir a nossa mente, Isso. a gente precisa Isso. analisar, a gente precisa ouvir, Isso. né? E como você colocou, chegar à verdade, que é Jesus, Isso. né? Existe uma verdade, Isso né, mesmo. nisso tudo. Você falando aí sobre Jesus não discriminar, Não. que é um exemplo, não é? E que hoje, infelizmente, as pessoas continuam a discriminar, continuam a apedrejar Isso em tudo, né? em tudo. E aí eu lembro do exemplo da mulher pega em adultério, Isso. né? E aí entra o contexto de época, né? Naquela época, né, o que é que deveria ser acontecido? Tudo bem ela ser apedrejada, né? Era o castigo que ela iria receber Por lei, né? por lei, por ter cometido aquele crime, Isso. né? Jesus, sabiamente, ele faz o quê, né? Quem não tem pecado, ele não diz para não apedrejar, porque ele sabia que era uma lei de época. É perfeito. Ele não veio de encontro à lei daquela Não se época. levantou. Não se Verdade. levantou contra a lei daquela época, Perfeito. contra o contexto que estava se vivenciando naquele período, Isso mesmo. né? Mas aí ele joga Muito aquela, né? sábio, né? Muito sábio, né? Quem não tem pecado, que atire. Quem é que vai atirar? Quem é doido? Pois é, né? Então, ele também nos dá esse exemplo, né? Deixar Verdade. claro o contexto de época, as leis daquela época, mas joga para as pessoas. Espera aí, você está em condição mesmo de julgar? Você Isso. está realmente em condição de atirar a pedra ali no outro? Isso mesmo. E a gente traz para o hoje, né? Isso. Quem é que tem condição hoje de atirar a Isso. pedra no outro? Ninguém. 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 E aí entra o que você falou, pastora. Muita gente tem se colocado no patamar de que é Jesus, Isso. mas não age como ele, Isso. né? Isso mesmo. E ele não é como nós, não é? De Ele é forma alguma. totalmente diferente. Oh, meu pai, eu fico encantada. É a mesma coisa de que Jesus, ele pagava impostos. Sim, sim. Ele pagava impostos. Ele não disse, dai a César o que é de César, dai a Uhum. Deus o que é de Deus. Entende? Ele sempre foi muito sábio. Ele não batia de frente com as autoridades, até porque ele manda que a gente ore pelas autoridades. Mas ele falava a verdade. Uhum. Ele falava a verdade, pode falar. Inclusive, pastor, a pregação de Jesus naquele período não era política. Não. O reino que ele falava e que aí amedrontava aqueles imperadores não era um reino terreno. Isso. Só que eles enxergavam como um reino na terra. Não, ele vai tomar o nosso poder, Porque a multidão estava do lado dele. porque a multidão estava ao lado dele, isso mesmo, né? Mas a pregação dele não tinha aquele viés político Não, de vou usurpar o seu poder. não. O que ele estava pregando ali para as pessoas e que aqueles imperadores interpretaram de uma outra forma, e aí bora perseguir, bora matar, ia muito além do É isso. terreno. Isso mesmo. É porque, politicamente falando, né? A multidão estando do lado de qualquer pessoa torna-se a pessoa poderosa. Poderosa, isso mesmo. Então, os imperadores, eles sabiam que teriam seu poder reduzido ali. Isso, com Já não certeza. seriam venerados Isso. como antes, né? Então, a tentativa era não perder o prestígio que possuíam. É isso mesmo. Como até os dias atuais, né?
como até hoje. Nada mudou. Nesse sentido, né? Não As é? pessoas continuam disputando o poder, passando por cima de outras, né, para conquistar esse poder, e pouco Isso. importa o outro. E- Importa que eu esteja no poder. Isso Infelizmente. aí, viu, Carlinha? Eu não estou falando nem somente a parte política, mas em todo um contexto. Isso é num trabalho. Acontece tanto na própria igreja, entendeu? As pessoas, elas correm, elas buscam isso. As Poder. pessoas hoje parece que vivem em busca de destaque. Não é. Vivem em busca de estar em destaque. Infelizmente, E a gente tem aí visto. vão fazer tudo aquilo que puder e não puder para alcançar esse destaque, ainda Isso. que tenha que passar por cima do outro. É verdade. E Infelizmente se tem sido assim. se incomodam com quem está lá. É, Porque Deus, ele faz como ele quer, é. não é? E tem pessoas que se levantam e se incomodam com quem chegou lá. Mas não se sabe a história, é outra coisa. Não é historiadora. Isso É outra mesmo. coisa que as pessoas têm que parar para pensar. É. Porque eu não tenho conhecimento da tua história, você não tem da minha, eu não tenho da de Carla. E nós temos que sempre parar, ainda que você não tenha o conhecimento, olha, eu tenho uma história. Carla tem uma história. Assim como eu tenho que respeitar você, porque eu sei que você tem uma história. E dentro de tudo isso, Deus sabe de todas as coisas. E as escolhas dele são perfeitas, né? Tudo que ele escolheu, tudo que ele fez sempre foi perfeito. Vamos lá Amém. para a próxima pergunta. Bora Tá tão lá. gostoso, né, Tá Carla? sim. Tá maravilhoso. Olha, deixa eu ver aqui. Em que ponto? Em que ponto? É esse mesmo. Em que ponto a ciência e a religião se encontram sem conflito? Há algum trecho bíblico que comprove isso? Pastor, a gente acabou de falar de um personagem que é inconteste, que é Jesus. Né? Então, quando se fala da criação do universo, quando se fala da criação do homem, vai ter sim aquele ponto de divergência. Mas quando se fala em Jesus, né, tanto a ciência como a religião tem esse ponto em comum. É verdade. Como eu falei agora há pouco, quando a gente fala no surgimento do cristianismo, quando a gente fala do surgimento da igreja, se toca nesse personagem para o que é Jesus Cristo. Né? Então, se eu puder citar um ponto de encontro entre ciência e religião, eu cito Jesus. Né? E aí as várias passagens e livros da Bíblia que retratam Jesus. Isso. Então, esse é um ponto que eu acho que é comum. É verdade. A ciência e a religião. Jesus Cristo. Perfeito, perfeito. No físico. No físico teórico. É isso. O físico teórico alemão Albert Einstein, é tão conhecido, né? Encontra-se a afirmação: a ciência sem religião está manca, e a religião sem a ciência está cega. Isso seria a confissão? Olha aí, Einstein falando, né? Não é nem Carla, não é Magdail, é Einstein. Não é qualquer um, não, né? Né? Então, a ciência sem a religião cega, né? Então, o que Einstein está falando aí? Uma está complementando a outra? Sim. Eu entendi dessa forma. Uma complementa a outra, né? A ciência e a religião, elas se complementam. E desde que começou, né, o programa, a gente está falando sobre isso. Sobre isso. Está falando do encontro, né, Isso. entre ciência e religião. Que muita gente acha que não há. Que não existe. Uma tá num polo, a outra no Isso. outro, não. Olha o que Einstein está falando. Uma sem a outra é cega, é manca. Né? Então, existe um lado complementar entre elas, né? Que muitas vezes as pessoas tentam negar. Não querem enxergar por ter uma visão deturpada. Da falta do conhecimento. É isso. Algumas porque realmente não têm esse conhecimento e outras porque não querem ter, né, pastor? Outras porque querem ficar bitoladas aquilo. Ao seu pensamento, sua ideologia, né? A sua ideologia e não abre mão dela e acabou. Né? Isso mesmo. Outras realmente porque não têm acesso a esse conhecimento. E aqui é um meio pelo qual esse conhecimento está sendo divulgado. Verdade. E as pessoas estão podendo acessar a ele. Né? Assim como no passado, hoje também tem muita gente que não sabe ler e escrever. É verdade.
né? Mas consegue ouvir e entender o que está sendo dito. Então, é uma forma, sim, de levar conhecimento e acesso à informação a essas pessoas que Perfeito. estão em busca dele. É Né? verdade. Tem Perfeito. pessoas que não vão conseguir pegar um texto científico para fazer a leitura, ou por não saber ler, ou porque a linguagem é complicada, é rebuscada. É. Muitas vezes você pega um texto científico, um artigo, e, meu Deus, começou aqui, eu não estou entendendo nada. Né? E esse bate-papo aqui dá às pessoas essa Esclarece, oportunidade né? de Esclarecedor. esclarecer de uma forma leve, Isso. né? De uma forma inteligível, de uma forma que as pessoas compreendam mais fácil. Isso. Né? Isso E mesmo. olha aqui, um pensamento de Einstein, que talvez se alguns forem pegar, né, material de Einstein para ler, não vai compreender muito bem. Mas olha o que Einstein está dizendo. Olha, ciência e religião, elas se complementam. Resumindo, é isso. Isso E mesmo. concordo sim com o pensamento dele. Existe sim uma complementariedade entre elas, entre a ciência e a religião. Perfeito. Perfeito. É, o catolicismo foi constitucionalmente a religião oficial do Império por conta da colonização. Junto a ela existia uma relação formal entre a igreja e a coroa, que atendia aos interesses de ambos. Isso ainda existe atualmente? Bom, aí a gente leva a uma outra pergunta. Hoje, que também é polêmica, Uhum. hoje a igreja, ela está a serviço do Estado? Ela está a serviço do governo? Porque aqui ele fala da coroa, né? A igreja e a coroa, um ali, uma mão lava a outra. E hoje? Hoje a gente vive em um país que é laico. Um país laico é aquele no qual o Estado ele não pode interferir nos assuntos da igreja. Né? Embora a gente saiba que existem formas de se interferir, né? Verdade. Ainda que não seja legal. Uhum. Né? Agora, no passado, a igreja ela representava o próprio Estado. Se a gente for pensar na Idade Média, a sociedade, quem estava no topo da sociedade? O clero. E quem era o clero? Os membros da igreja. Quem é que governava? Quem é que comandava? Os membros da igreja. Né? Hoje, a gente já não vê, né, essa igreja no topo Não. do poder, Verdade. no topo da sociedade. Né? Então, hoje, eu acredito que mudou nesse sentido. Né? Eu acredito também, inclusive, que a igreja ela perdeu a sua importância Verdade. em relação ao que ela tinha no passado. Isso. Né? No passado, aquilo que a igreja ditava era ordem. Né? Hoje não. Hoje nós temos uma diversidade e possibilidade de religiões. Não é? É. Então, hoje nós não temos uma igreja que na época da Idade Média era a Igreja Católica, uma igreja ditando normas. Tem que ser dessa forma e ponto final. Isso. Porque ela estava no poder. Era a igreja que tinha prestígio. É. Tudo girava em torno dela. Costumo dizer aos meus alunos que a igreja católica era a maior senhora feudal que já existiu, ou seja, era a maior detentora de terras que já existiu. Em outro período, a igreja católica ela vai fazer acordo com o fascista, né? Com Mussolini para a criação do Estado do Vaticano, que foi um erro. Né? Aceitar um Estado totalitário que matava pessoas em troca de um local. É. Né? Mas a igreja tinha esse prestígio. Mussolini precisava ser reconhecido pela igreja. Então ele recorre a ela. Então o prestígio que a igreja tinha no passado e cometeu muitos erros, né? Verdade. Reconhecidos, né? Verdade. Inclusive, hoje ela já não tem mais. Então, o poder e prestígio que ela tinha antes, hoje reduziu bastante. Tá longe, né? Tá longe do que tinha. Muito, muito longe. Tá longe. Muito longe. Inclusive, hoje, as igrejas, elas lutam para sobreviver, né, pastora? Isso mesmo. Hoje, as igrejas, elas lutam para É existir. verdade. Elas lutam para serem ouvidas, inclusive. Em tudo, inclusive. Isso mesmo. Para ter autonomia. É. Parece até algo, meu Deus, ter autonomia. E aí parece, alguns não vão até concordar, vão dizer, não, a igreja tem autonomia. Não tem, não. Em alguns sentidos, não tem, não. Verdade. Né? Tem algumas coisas que são impostas de cima para baixo para as igrejas e elas têm que acatar. Isso. E se não acatar, vai ser punida. Isso.
né? O líder é aquele que está à frente e vai receber a punição. É, isso mesmo. Então, o nosso Estado é laico? O nosso Estado permite a liberdade Mas religiosa, mas estamos vivendo um período, e aí já é tema até para um outro podcast, né? Estamos vivendo um período que as igrejas elas ainda estão aí lutando para ter autonomia, para ter voz, para ter vez, né? é porque nem sempre o que é dito é o que é feito, né? Exatamente. E você falou tudo. É isso aí mesmo que você está falando, entendeu? É, deixa eu ver aqui. Carla, se possível, faça para nós uma, uma análise, né, histórica e jurídica da prisão e execução de Jesus. É um momento crucial, né, para o cristianismo. Um momento crucial para aquele que é cristão e segue os ensinamentos de Jesus, que foi a sua prisão, crucificação, né, e depois veio a sua ressurreição, né? Por isso que a morte ela acaba representando a vida. Mas essa prisão e execução de Jesus, qual foi o viés que ela teve, né? Aí a gente precisa pensar um pouquinho como era a política naquela época. Eu falei sobre o nascimento dele e falei sobre como os imperadores enxergavam Jesus, enxergavam os ensinamentos dele, né? E Jesus, na época que ele foi acusado, ele recebeu uma série de acusações. E por incrível que pareça, sem provas. É, Né? verdade. Acusaram Jesus de várias coisas. Eu até separei algumas coisas aqui em relação a essa acusação feita a Jesus e que não se tinha prova. Mas mesmo assim ele foi julgado e condenado. E o julgamento de Jesus, ele se deu de uma forma que não poderia acontecer. Por exemplo, um interrogatório em uma casa de um indivíduo em particular, né? Sem lógica. O horário do julgamento próximo à meia-noite, né? Eram coisas que para aquela época não poderia ter acontecido em um julgamento normal, Mas fizeram assim mesmo. mas fizeram e foi de forma proposital, É. né? E aí, eu separei aqui alguns detalhezinhos importantes para a gente analisar. Nossa. Vejam só, Jesus ele passou por 2 julgamentos, um religioso e o outro político. Né? Quando se diz em julgamento religioso, é pela fé que ele estava a propagar. E o julgamento político? Olhem as acusações, algumas, viu, gente? Porque foram inúmeras. Vai ser muito interessante isso aí que você vai passar pra gente. Foram inúmeras. Mas eu separei aqui algumas acusações que foram feitas a Jesus e vocês vão perceber que não se tinha prova para isso. Né? Eu estava prestando atenção na fala da pastora anterior e ela falando que Jesus ele não burlava a lei. Jesus fazia questão, inclusive, de pagar os impostos. Isso. E uma das acusações feitas a ele é que ele incitava as pessoas a não pagar impostos. Vejam Não houve isso. que coisa, Isso. né? Testemunha forjada. Porque as testemunhas que foram chamadas, né, para acusar Jesus foram forjadas, não eram Isso, reais. verdade. E não foi dado a ele o direito de defesa. Como é que você acusa, Silêncio julga total. Né? e não dá ao indivíduo o direito de É. defesa? Mas, Carla, naquele período já poderia ter o direito? Com certeza. Eles burlaram a lei, né? Foi um julgamento totalmente ilegal. Ele não poderia ter sido julgado da forma que foi, muito menos acusado e morto. A morte que ele sofreu naquele período não era dada a um indivíduo que não cometeu o crime. Quer dizer, eles fizeram, foi algo premeditado, né? Sim. E para acabar mesmo com ele, né? Exatamente. A ideia era, desde o nascimento, que eles já planejavam acabar com a vida de Jesus. Né? E aí, chega esse período, eles acham que finalmente vão acabar. Mas, como você também falou, pastora, tudo fazia parte de um propósito. Se não fosse propósito, eles não teriam conseguido chegar a esse, entre aspas, né, resultado. Porque não acabou ali. Né? Então, vejam só, eu coloquei aqui algumas acusações. Foram várias, viu, gente? Inclusive, quem pode, quiser pesquisar aí, o julgamento de Jesus no âmbito jurídico mesmo da coisa, vai encontrar, não sou do âmbito jurídico, viu? Mas vou falar um pouquinho para a gente analisar. Fica à vontade, cara. Vamos lá. Ele é acusado de sedição, de declarar-se rei, de incitar o povo a não pagar impostos. Vejam só.
sedição, separação entre os povos, né? Olha, você está fazendo uma separação aí. Esse povo que te segue está deixando aqui Roma de lado, os imperadores de lado, uma sedição, né? Declarar-se rei. Ai, É, Jesus. blasfêmia. E incitar as pessoas a não pagar impostos. E a pastora relembrou agora há pouco, dai a César o que é de César. Ele nunca burlou. Em que momento ele está incitando a não se É. pagar os Ao impostos? contrário, ele dava o exemplo que tinha que se pagar. Então, foram algumas das acusações que não se conseguiu prova contundente para julgá-lo e condená-lo. E mesmo assim foi feito. E dizendo que ele estava separando ali povos, né? Isso, Aí aquela passagem dele com a samaritana, isso, em Samaria. isso mesmo. Povos inimigos, e ele estava ali. E ele estava ali. E acolheu. Por isso que é dito que é um julgamento ilegal. Isso mesmo. Não se tem prova cabal de que Jesus ele cometeu esses supostos crimes aqui, Isso. né? Mesmo para a lei daquela época. Ah, tá pensando nos dias. Não, eu tô falando daquela época. Eu tô falando que naquela época ele foi acusado de cometer esses crimes, mas não existiu prova cabal que o levasse à pena que ele sofreu, né? E aí vai ter aquele jogo de empurra. Pilatos sabia disso. Sabia. Pilatos joga para Herodes. É isso. Herodes tome de volta, né? Por quê? Porque no fundo eles sabiam. Nós vamos acusar esse Temiam. homem. Esse homem que é inocente. Exato. Esse homem é inocente. E eles sabiam da inocência, Sabiam. né? No âmbito, e eu tô falando no âmbito jurídico, tô falando nem no âmbito da palavra, Isso. né? Juridicamente falando, se sabia. Não tinha prova para julgá-lo, né? E aí fica esse jogo de empurra. Não vai para um, Pilatos não posso, Herodes toma de volta, e aí Pilatos joga para o povo. E aí Pilatos diz, eu vou lavar as minhas mãos. Né? Por quê? Porque ele sabia do erro que estaria cometendo se desse a sentença Isso. para Jesus. Isso mesmo. Porque não existia prova daquele crime. Né? Então, Jesus ele acaba recebendo, né, a punição, a sentença, em uma terceira via. Que terceira via foi essa? O povo. Quando ele joga para o povo. Né? E ali vai inocentar quem? Barrabás, né? Aí fica complicado. É Né? solto. Isso. E aí, vejam só. Não ocorreu observância das leis romanas. Não teve direito de defesa. Jesus não Tudo teve. errado, tudo errado. Tudo errado. Né? Sem direito a recurso, né, diante da acusação. O interrogatório foi numa residência particular do sacerdote. Brincadeira. Como é que você faz um interrogatório desse em uma residência, né, particular Brincadeira. de um sacerdote? Então, desde o princípio, desde a suposta acusação, né, até a sentença final, foi marcado por irregularidades. Articularam tudo mesmo. Foi tudo articulado. Foi. Né? Na realidade, quando pegaram ali, a sentença já estava dada. Isso. Eles só buscaram encontrar meios, Isso. ainda que ilegais, para chegar a essa sentença. E aí, vejam só, o horário da prisão e o horário do julgamento. Né? Madrugada. Tudo isso mesmo. Como é que pode fazer um julgamento na madrugada? Para que as pessoas não vissem, né? Eles tinham medo, né? Exatamente. Da reação do povo. Então, eles articularam muito bem para que o suposto crime fosse julgado e condenado. E aí tem toda aquela dose de crueldade com a crucificação de Jesus, que não deveria nem ter acontecido. Que ainda que ele fosse, não tinha prova, preso, sem prova, condenado, crucificação, a morte por crucificação, naquele período não poderia acontecer daquela forma. Para um indivíduo que não se tinha prova, porque as testemunhas que foram chamadas foram testemunhas forjadas para testemunhar contra Jesus. Né? Então, e não foi dado a ele o direito de defesa. Não foi dado a ele o direito de entrar com recurso. Né? Mas, e aí vem para o âmbito da palavra, né? Fazia parte de um propósito. Fazia parte de um propósito, né? E Deus, ele faz coisas que o homem não entende, não é? E nós mesmos que temos
conhecimento da palavra, até hoje, nos dias atuais, a gente não entende certas ações, né, da parte de Deus. Mas tudo o que ele faz é perfeito. Tudo que ele faz é para abranger, para alcançar muita gente. Jesus ele veio para reinar, sim, mas não reinar um reino político, e sim reinar dentro de cada um de nós, como até hoje. Ele não estava nem aí. Ele diz na palavra dele que ele é o dono da prata, ele é o dono do ouro, mas ele não está nem aí para nada disso. Ele é rei, mas ele é humilde, simples, como, sinceramente, eu nunca vi ninguém. Não tive conhecimento ainda de alguém para dizer assim, essa pessoa é muito. A gente diz assim, simples é uma coisa, humilde, Uhum. sabe? Para mim, quando a gente fala de humildade é algo muito maior. É algo que vem do profundo do coração, sabe? Isso lida com conceitos nossos, preceitos, muita coisa, sabe? Não é somente a maneira de você se portar. Muita gente tem aquele pensamento de que você ser humilde é você tratar bem as pessoas. Não é somente você Sim, tratar bem as pessoas, isso não quer dizer que você seja humilde, né? Você pode ser uma pessoa simples, uma pessoa que fala com todo mundo, trata todo mundo bem. Humildade é algo muito maior, sabe? Humildade mexe com a gente, mexe com tudo que está aqui dentro. E você pode perceber que até os próprios discípulos não tinham aquela postura que Jesus teve. Não estou tocando aqui nos discípulos de Jesus, não, viu? uhum. Mas estou dizendo que ele era diferenciado. Jesus, ele foi diferenciado. Ninguém chegou realmente. Ele, pela sua humildade, ele disse que nós podemos fazer obras maiores ainda do que ele. Mas é porque ele, como mestre, você é professora, não é, Sim, não é, Carla? E um professor que se preze, ele sempre vai incentivar os seus alunos a crescerem. a crescer, isso mesmo. Porque um professor que se preze, um professor que ama a sua profissão, ele vai fazer isso. Entende? Eu já tive N tipos de professores. E professores carrascos, nunca fui de acordo. De aterrorizar, sabe, os alunos. Para mim, eu estou falando como aluna. O bom professor é aquele que consegue fazer o seu aluno crescer e entender ali tudo que você está passando, Isso mesmo. entende? E as coisas não são feitas com pressão. Quando o Uhum. professor ele age dessa forma, eu particularmente, eu sempre fui, assim, muito de estudar, sempre fui estudioso e tudo, mas eu ficava, aquele negócio me impressionava e quando era na hora do teste, gente, muitas vezes apagava a mente, porque Criava um você está bloqueio. sobre pressão, Uhum. não é? É uma das passagens que eu gosto de falar sobre essa questão da pressão. E eu sempre gosto de me espelhar em Jesus sobre isso, nessa passagem dele com a mulher que seria morta, apedrejada. Uhum. Que muitas das vezes você pode não entender por quê, porque foi que Jesus parou ali, porque foi tudo planejado. Toda aquela ação ali foi planejada porque eles queriam ter algo para apontar Jesus e prendê-lo, não é? Para que ele tocasse, não é? Na parte das leis, não é? Você Isso como mesmo. historiadora, né? Para que Isso. ele tocasse em Roma, né? Isso. Nas leis Nas romanas leis daquele romanas, período. daquele período, né? E se ele fizesse isso, realmente ele seria preso. Isso. Mas o que foi que ele fez? Poxa, no momento de pressão, ali estava pressão, o que é que ele fez? E eu procuro fazer isso comigo, na minha vida, no dia a dia. Ele parou, ele estava ali, foi ao chão e começou a escrever com o dedo no chão. E o chão era de areia. E aqueles homens ali pressionando. Sim, e aí? Cadê? Não vai falar? Essa mulher foi pega ali em adultério. Ela tem que morrer. E morrer apedrejada. E o que tem que fazer? Botaram Jesus realmente numa armadilha, numa cocó, como se diz a história. Mas aí ele parou, ele pausou, ele fez o quê? Ele estava ali pensando como iria fazer. Por quê? Porque Jesus sabia e nós agora estamos sabendo que uma mente sob pressão, ela não, ela não desenvolve bem o raciocínio.
Uhum. sabe? Isso é para qualquer pessoa. Uma mente sob pressão, ela não tem como raciocinar como tinha que raciocinar. Ninguém trabalha sob pressão, em nada. Aí Jesus ali, olha, pensou, repensou, e perguntaram uma vez, perguntaram duas vezes, aí ele chegou, foi, deu a parada ali e falou. Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E ele é tremendo demais no que ele faz. Ele é tremendo demais. O que foi que ele fez? Pronto, todo mundo saiu. Só que ele continuou ali na posição que ele estava. Ele foi e perguntou à mulher, ele não olhou para eles. Ele não olhou para eles. Ele perguntou àquela mulher: onde estão os seus acusadores? Ela disse: todos eles já foram. Ele olhou para ela e disse: mulher, vás e não peques mais. Ele sabia que ela tinha pecado. Ele sabia que ela tinha agido de uma forma errônea. Mas ele não a discriminou. Ele não jogou pedra nela, dizendo: por que você fez isso? Porque isso acontece, gente, constantemente. Quando alguém erra, não é? Nós temos o costume de dizer: mas você não podia fazer isso, isso está errado. É assim, assim, assim. Geralmente a gente age dessa forma. Jesus não. Jesus, ele sempre dá a lição. E na lição que ele dava ali, por isso que as pessoas, quando ele dava aquela lição, geralmente elas se convertiam na hora. Se convertiam. Porque a maneira como ele agia, a maneira como ele contemplava toda a situação, estudava e sabia o que levou aquilo ali. Ele não estava passando a mão no pecado, ele não estava ali de acordo com o pecado. Mas o que é que ele fala? Ele ama o pecador e abomina o pecado. Foi isso que ele disse. Amo. Por amar a você, te dei outra, mais uma vez, uma oportunidade. Agora, não faça de novo. Não peques mais. E em tudo isso aqui que nós conversamos, né, hoje aqui, você tem mais coisas para falar, Carla? Se você tiver, fique à vontade, meu amor. Não, pastor, eu só ia encerrar mesmo com um trechinho de um jurista que eu Fique à peguei, vontade. ainda sobre essa questão do julgamento de Jesus, e ouvindo aqui a Sim. sabedoria e o cuidado dele para não ir de encontro às leis, né? Isso, E ele isso. acaba sendo julgado e acusado, né, de forma ilegal. Injusta causa. Injusta, isso mesmo. E aí, para não ficar só nas minhas palavras, né, que sou historiadora, tem aqui a fala de um jurista que analisou, né, esse Perfeito. julgamento de Jesus. E olha a colocação dele, né, à luz do direito. Jesus Cristo foi preso sem culpa, acusado sem indícios, julgado sem testemunhas legais, apenado com um veredito errado e, por fim, entregue à mercê da boa vontade de um juiz, no caso o governador Pôncio Pilatos, covarde, imparcial e inepto ao exercício do judiciário. Então, Brincadeira. vejam, né? E isso é a visão de um jurista, Isso. analisando, né, todo o processo para a incriminação de Jesus. Com o olhar, né, de um com jurista. o olhar de um jurista. Entende como são as coisas. Então, aqui fica bem claro, né? Aqui é a ciência, viu, gente? Verdade. Aqui é a ciência e a religião. Por isso que a gente estava dizendo desde o início, não precisa ser ciência ou religião, mas pode ser ciência e religião. Aqui vocês têm mais um exemplo. Aí, o que é que a gente conclui, Carla? Você aí como historiadora e pesquisadora em tudo isso. Ciência versus religião. Fala aí pra gente. Eu tiraria esses versos, viu, gente? Eu acho que a gente não precisa usar uma coisa ou outra. É água ou óleo, não se mistura. Não precisa ser assim. Isso mesmo. Eu acho que a gente pode ter um outro olhar, a gente pode perceber aquilo que Einstein falou, que elas se complementam. Isso. Né? Uma sem a outra fica cega. Né? A gente pode sim abrir a nossa visão, a nossa mente para a ciência e para a religião. E perceber de que forma uma pode e deve complementar a outra. Contribuir, não é? Contribuir, exatamente, pastora. Isso mesmo, eu vejo dessa forma mesmo, entendeu? Então já ficou bem claro para vocês aí, nosso público, que uma pode caminhar sim com a outra, não é? Deve. Deve, viu, gente? Eu sei que eu tô falando isso aqui, muita gente vai botar para lá comigo. Mas comigo? é assim. Mas é assim, a verdade, ela tem que ser dita.
E para você falar a verdade, você tem que ter, você tem que estar determinado, ter coragem mesmo, entendeu? Porque a gente para falar a verdade ela traz todo esclarecimento. E como a Carla falou aqui, é de um modo muito leve, não é? Muito Isso. tranquilo aqui. A gente trouxe esse tema. E assim, você deixou tudo muito bem esclarecido, né, Carla? Agradeço demais. Eu queria até que você continuasse aqui, né? Eu que agradeço, Falando pastora. aqui, né, conosco, mas assim, foi tudo maravilhoso. Eu tenho certeza que vocês amaram. Eu amei o podcast de hoje. Que Deus te abençoe grandemente, viu? Você como Amém. historiadora, você como pesquisadora, não é? Em tudo aquilo que Deus determinou para a tua vida, viu? Amém. Muito obrigada, pastor. Eu que agradeço a oportunidade de estar levando, né, um pouquinho mais de conhecimento, de aprendizado, àqueles que querem ter, né, esse conhecimento e aprendizado, e também de aprender, né? Porque, sem dúvidas, foi um momento muito especial para mim também aqui, no qual eu também aprendi bastante, viu? Então, muito obrigada pela oportunidade, pastor. Estou disponível, viu, para Ah, outros momentos. pode ter certeza que você vai fazer parte de outros momentos, sim, Coisa viu? boa. E aquilo que eu sempre falo, nós aqui estamos abertos, né? Abertos a opiniões, né? Estamos aqui para que tudo seja esclarecido. Você, se não concorda com alguma coisa que foi falada aqui, tanto da parte da Carla como da minha parte, pode colocar aí nos comentários, tá bom? Nós estamos aqui livres, né? Livres para que Isso a mesmo. verdade ela prevaleça. O respeito, o não discriminar e o ter Isso, empatia. isso É mesmo. primordial. Perfeito. O respeito, o não Uhum. discriminar A e empatia. a empatia. Perfeito. A gente trabalha sobre isso. Nós temos tentado passar isso para o nosso público, para que isso venha a semear bons frutos, sabe? Uma boa semente que vai trazer uns bons frutos. Para de uma forma simples e ao mesmo tempo não é simples, leve e o Senhor na sabedoria dele ele vai alcançando aquilo que ele quer, né, através da palavra dele e mostrando também o outro lado, né, a ciência e assim entre outras e outras coisas que ele tem trabalhado em nossos corações. Aprendi muito também, viu? Bastante. Coisa boa. Que bom, Foi, pastora. Eu foi fico um, feliz. foi um momento maravilhoso. Que Deus te abençoe grandemente. Olha, tudo isso nós devemos a Jesus e aqui os nossos patrocinadores. Pic Plus Company, tá bom? Aqui pelo Magcast, né? O nosso podcast. E aqui para o OH Produtora, esse estúdio aqui, né? Lindo que nós nos encontramos hoje aqui. Que Deus abençoe grandemente a toda a equipe, não é, do OH Produtora. E vocês fiquem com Deus, mas antes, olha, o likezinho não esqueça, tá bom? Dê o seu like aí. Você gostou de tudo aqui que você assistiu? Não é inscrito ainda aqui no canal @Magdail Torres? Inscreva-se agora, onde tem uma palavrinha assim, inscrever-se. Você vai lá e clica e você passa a ser, não é, o novo inscrito aqui do canal Magdail Torres. Faça os seus comentários, tá bom? Compartilhe esse link com quantas pessoas, muitas pessoas você puder compartilhar, porque você estará aí compartilhando o quê? O conhecimento, você estará aí compartilhando a palavra de Deus, esclarecedora sempre, de ambas as partes. Tanto a palavra de Deus como hoje aqui vocês viram a ciência também, tá bom? Fiquem com Deus, que Deus abençoe grandemente a todos vocês. Beijo, meus amores, e até a próxima.